Oi galera do Guardião do Armário, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com o Léo Vitorino, ele tem um canal babadeiro. Tô aqui com o Alex também na tela, vocês estão vendo. Ele tá me ajudando a fazer com que esse vídeo realmente seja para todos. Então vamos começar. Léo, muito obrigado. Tô muito feliz com a sua presença aqui. Então fala pra mim onde você nasceu, com quem você morou, fala um pouquinho da sua infância, da onde você é. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Léo e o meu sinal é esse. O meu sinal é o meu nome na comunidade surda, como as pessoas me referenciam. Eu nasci numa cidade chamada Ipiaú, que é no estado da Bahia. E eu me mudei posteriormente para onde eu moro agora, Amargosa, que é na Bahia também. Então na minha casa tinha os meus pais, minha mãe e meu pai, que são casados até hoje. E durante a minha infância, quando a minha mãe estava grávida, ele não sabia que eu tinha uma doença chamada rubéola. Então ela não sabia. E era um período que não tinha muita preocupação a respeito da doença rubéola. E não tinha a questão da vacinação, como nós temos hoje, que previne essas doenças. Então não havia essa preocupação. Mas embora houvesse muitos casos naquele período. Então minha mãe estava grávida e quando eu nasci, ela não sabia que eu era surdo. Depois de um mês, a minha avó, quando cuidava de mim, o meu pai saiu para trabalhar, minha avó estava tomando conta de mim. E ela percebeu que eu não emitia nenhum som. E ela começou a perceber, na festa junina, que tinha na região, que tinha muitos fogos, eu não reagia a eles. E foi então que ela descobriu que eu era surdo. Depois de um tempo, 9 meses posterior, ela começou a contar que achava que o filho da minha mãe era surdo. Então aquilo me causou um estranhamento para ela, que ela não acreditava muito naquilo. Então ela pegou e levou para Salvador. E lá, foi na fonoaudióloga e descobriu que realmente o Léo era surdo. Minha mãe ficou totalmente desnorteada porque ela não sabia lidar com aquela emoção, porque naquele período o preconceito social era muito pior. Então a mãe ficou pensando como reagir naquela situação, o que iria fazer, tendo um filho surdo. Depois de um tempo, o meu pai, ele quase me abandonou porque eu era surdo. Mas a minha mãe incentivou e orientou que não deveria, que deveria aceitar o Léo como ele era, como eu sou. Então meu pai aceitou aquela situação e os dois cuidaram bastante de mim, me estimularam muito durante a minha infância. E a mãe descobriu na televisão uma propaganda da Xuxa, que tinha um material para ensinar a oralização para o surdo. E era um livro, e a mãe comprou esse material e recebeu, e tinham diversos itens de estudos. Mas a minha mãe não sabia a respeito da Libras, porque faltava muita informação naquele período, que era a década de 90. E hoje eu tenho 25 anos, esqueci de falar anteriormente, e quando eu estava em média de um ano para um ano e meio, minha mãe começou a me ensinar a oralizar. Então foram 6 anos de oralização que ela treinava, mas eu não tive um grande sucesso, como os ouvintes, porque tinha um atraso muito grande. Os ouvintes já estavam bem evoluídos na oralidade e eu estava sempre a menos. Então meu processo cognitivo também era diferente. Então havia muitas quebras de comunicação, tanto com os familiares como os colegas da escola. Então eu não tinha uma comunicação eficaz. Por mais que eu me esforçasse para emitir as palavras, não era a minha língua, não era a minha identidade. Aquilo me gerava um desconforto muito grande por não me comunicar plenamente, por ter barreiras. Com 7 anos depois, a minha mãe descobriu que existia Libras. E ela falou, vamos ver o que vai dar. E então, quando eu tive a aquisição da língua de sinais, teve uma evolução significativa em um mês. Porque Libras é a minha língua, ela me deu identidade, me mostrou quem realmente era. E eu consegui me reconhecer como pessoa surda. E então, quando eu comecei a sinalizar, eu comecei a me sentir livre, eu falava o que eu queria. E realmente a Libras foi tudo para mim. Depois de um tempo, a minha mãe começou a perceber, nossa, o Léo evoluiu bastante. Sim,
E ela começou também a me aceitar e me dar novos desafios. Eu fui para um curso de Libras básico para que eu pudesse aprender alguns sinalários, para que eu pudesse estimular a minha comunicação. E depois eu consegui comunicar com as pessoas mais facilmente. Por isso, até hoje, eu me sinto realmente muito próximo. E a minha mãe, ela foi a primeira intérprete de Libras naquele contexto na minha cidade. E também dentro da família, né? A minha mãe, ela parecia que era responsável por mediar essa comunicação, sempre tendo que interpretar os diálogos, pois o meu pai não sabia língua de sinais. Meus avós, meus tios e primos também não sabiam língua de sinais. Então a minha mãe, até hoje, ela tem essa função de mediar essa comunicação. Então, se não tivesse a minha mãe, eu não conseguiria, por exemplo, me comunicar com os meus familiares. Haveria ainda uma quebra na comunicação. Eu queria entender primeiro da parte dele, como é que foi entender que ele era diferente dos outros meninos, assim, em questão de sexualidade. Então, na verdade, quando eu era criança, eu já sentia atrações por homens. Mas eu tinha muito medo, né, por causa da sociedade, principalmente pelos meus familiares. Porque parecia que eu tinha um modelo ali impostos. O meu pai com a minha mãe, meu tio com a minha tia. Então esses casais heterossexuais existiam como modelo para mim. Eu não conseguia olhar para um homem e perceber que aquilo poderia ser uma relação. Mas eu sentia dentro de mim um conflito. Será que eu estou errado por gostar de homem? Então eu preferi deixar aquilo silenciado e disfarcei por muito tempo. Quando eu tinha em torno de 13 para 14 anos, eu comecei, na verdade, a sentir essa atração. Então, no meu íntimo, né? Então, dentro do meu quarto, eu sempre pensava em homens e pensava como que seria isso? Será que eu estou errado? Porque a questão religiosa também era muito forte. Então, eu sempre pensava assim, será que isso é pecado? Então, aquilo martelava na minha cabeça. Então, eu não me aceitava como gay. Então, como que eu iria pensar? Eu sou surdo e sou gay. Então isso seria uma preocupação, muitas pessoas poderiam ficar desesperadas por isso e eu queria mudar essa minha realidade. Mas depois de um tempo, com em torno de 15 para 16 anos, eu comecei a usar a internet. E na internet eu continuei sendo atração, né? E eu comecei a me sentir atraído por vários homens que eu via na internet. E eu pensava, como eu vou fazer com isso? Será que eu deveria chamar alguns? E tinha um homem que eu vi que já era assumido. Ele era LGBT assumido. E eu perguntei pra ele como que era essa questão. E ele me explicou muito. Mas a maior parte das coisas eram negativas que ele me apresentou. Então, o fato é que, por exemplo, quando você contar pros seus pais, eles podem te expulsar de casa. Quando você contar pro seu pai, ele pode querer te causar alguma situação. Então, eram vários pontos negativos que me foi contado. Então, isso me deu muito medo. Muito medo mesmo, porque faltava informação, né? Faltava algo que me deixasse seguro, que eu não tinha. E durante toda essa trajetória, eu não tive experiência de ficar com nenhum homem em si. Então, até os 18 anos, eu não tive essa experiência. E foi quando eu comecei a ter um pouco mais de autonomia. Os meus pais deixaram eu ir para festas, então de forma sozinha, autônoma, eu ia para as festas me divertir. E nessas festas eu comecei a beber, e comecei a saber como é que é, né? Comecei a ficar mais solto. Ah, que delícia. E quando teve um olhar para um homem, ele me olhou de um jeito tão diferente. E eu, será que eu tô olhando para mim mesmo? Ou de repente tô olhando para alguém atrás de mim e eu não tô vendo. Eu tô olhando para mim mesmo. E eu fui, esperei, né? Bem tímido. E ele se aproximou. E eu bem nervoso com aquela situação. Será que eu vou pegar um homem pela primeira vez? E ele foi, me cutucou. Eu falei assim, vamos lá para fora. Eu acompanhei, né? Num ambiente mais privado. E depois, no outro dia, eu fiquei com aquilo martelando na minha cabeça. Eu já tinha ficado com ele, né? E aquilo ali me deixou realmente mudado. A minha mente expandiu naquela mesma hora, com vários pensamentos. E eu falei assim, eu realmente sinto atração por homens. A sociedade, né, minha família, o que eles vão pensar? Então isso foi um pouco de conflito pra mim. E quando eu fiquei com esse homem, depois ele sumiu. Depois de um ano depois, eu não tinha ficado com nenhum outro homem e eu permaneci com aquilo em sigilo, né? Porque eu tinha muitos medos ainda. Você quer água? Depois eu me formei no ensino médio e eu comecei a ficar mais livre, né? Porque eu ingressei na universidade. E quando eu entrei na universidade foi uma outra história.
Porque na escola, no ensino médio, as pessoas pareciam que a maior parte eram héteros naquela escola, naquele espaço, era sempre um padrãozinho. E quando eu entrei na universidade, era algo totalmente diferente. O público tinha uma mente muito mais aberta, muito mais livre, e eu fiquei de boca aberta. Falei, esse espaço é diferente. E me deu mais segurança ainda para eu ser quem eu era, porque eu tive mais informações, mais orientações. Mas não é que a universidade tenha influência a respeito disso, não, é uma outra coisa. Porque a universidade me deu um espaço mais aberto para conhecer novas experiências, novas informações que me permitiram abrir a minha mente para essa questão. Não é que a universidade tenha me influenciado. E foi algo realmente diferente, né? Eu aproveitei para ter contato com mais pessoas da comunidade LGBT, tanto homens e mulheres. E eu comecei a ter, a partir dessa experiência, comecei a aprender um pouco mais com elas e desfrutar essa relação. Então parecia que eu era incubado antes desse período. Eu não era bem assumido. E eu permaneci naquela situação, né? E não tão aberta, não me assumi. Mas depois de um tempo, eu abandonei a universidade, né? Porque eu passei para outro curso. E eu troquei de instituição num espaço muito mais longe. A primeira universidade que eu participei era próxima da minha cidade. Ipiaú. Era em torno de 1 hora de distância. Então eu estudava e voltava para casa. Então eu permanecia próximo aos meus pais ainda. E hoje, né, quando eu mudei para uma outra cidade bem mais distante, é 5 horas, 4 para 5 horas de distância. Então eu comecei a morar sozinho, né, junto com um amigo que eu divido o espaço, e a minha família ficou distante de mim. Eu queria entender, dentro desse seu processo de aceitação, principalmente interno, eu percebi que a troca de ambiente te favoreceu muito, te ajudou muito a se libertar. Eu consigo perceber pela sua fala que em alguns momentos você achou que isso só tivesse acontecido com você, até mesmo pelos exemplos que você tinha e as pessoas que estavam em volta. Mas quem foi a primeira pessoa dos seus amigos ou que você falou sobre a sua sexualidade? Ou não foi com amigos, já foi direto com a família? Como é que foi esse momento? Com os amigos eu tinha explicado a respeito da minha sexualidade, mas eu não falava negativamente sobre isso. Eu não apontava esses elementos, mas quando eu falei com a minha família, porque teve um dia que eu estava vestido com uma roupa diferente. Porque eu estava com um short mais curto, eu sempre amei usar shorts curtos, uma blusa mais coladinha. Não que eu estivesse acompanhando algumas regras LGBT, não, mas é porque eu comecei a mudar, né? E naquele período aquele padrão hétero, parecia que eu acompanhava aquela formalidade. Mas teve um dia que eu senti uma vontade, né, de mudar minha roupa, de usar algo um pouco mais curto, um pouco mais colado. E quando eu saí, eu olhei no espelho e falei assim, eu sou assim, mas eu me sinto bem. Eu botei pra minha mãe, minha mãe e meu pai. Eles estavam almoçando e eu perguntei, o que você acha dessa roupa? Eles me olharam assim e falaram, normal. Eu respondi assim, um pouco mais exagero. Não parece que eu sou gay, não? Aí a mãe falou assim, e os meus pais falaram. Começaram a falar, né? E meu pai falou, e a mãe interpretou, falou assim, mas você é gay. E aquilo ficou numa situação que eu falei, não, e fui embora. Quer dizer que seus pais tiraram você do armário antes mesmo de que você falasse que você era... E depois, como é que foi essa conversa? Porque assim, eu imagino que você tenha durante muito tempo, até por conta de não saber a resposta deles em relação a isso, o medo de contar, medo de perder o amor dos pais, da família, de toda essa estrutura familiar que você já tinha, pelo que você conta, você ama muito. E aí você, numa conversa, assim, muito rápido, descobre que eles já tinham percebido algo diferente. Como que você se sentiu? E depois, teve uma conversa para você afirmar de fato que você é gay? Então, até hoje, o meu pai não sabe que eu sou gay, né? Só a minha mãe. Mas o meu pai, eu acho que talvez ele perceba. Ele só não queira realmente lidar com aquela situação. Então ele acaba fingindo que não está vendo. Então eu não sei bem. Mas eu não contei necessariamente. Porque eu acabo não tendo muito contato com ele. Mas com a minha mãe. Então, depois que eu namorei esse rapaz... Oi. Então esse rapaz, ele já era assumido. E ele já era gay. Todo mundo sabia que ele era gay.
mas eu ainda não era assumido, porque eu tinha mudado, né? Tava novo na cidade, então eu não era uma pessoa assumida ainda. Então, quando eu comecei a namorar com ele, todo mundo começou a me olhar, falar assim, nossa, o Léo é gay, porque eu comecei a andar com ele. E eu falei assim, é meu namorado. Então, todo mundo começou a saber que ele era meu namorado. Então, já era, né? Aquela informação começou a circular. Então, depois de um ano depois, eu comecei a ficar angustiado com aquela situação, mas naquele período eu me considerava bi. Então, naquele período eu me considerava bi, porque eu ainda estava em conflito ainda. E dentro de casa, era só eu com meus pais, então ele foi visitar a minha casa e estava um pouco cansada, né? Os meus pais foram dormir, perdão, meu pai foi dormir, a mãe estava acordada, e eu com vontade de contar pra ela, mas... Falei assim, mãe, vem cá, vamos pro meu quarto rapidinho. Levei ela pro meu quarto, falei, mãe, e expliquei pra ela. Então, eu acho que eu sou bi. Ele foi responder, sabe o que ela me respondeu? E daí? Hã? Eu não esperava isso dela. E eu pensei que ela ia brigar comigo, ficar chateada, mas ela falou, e daí? Aí eu entrei em conflito, porque ela já tinha percebido isso antes, mas eu não sabia que ela tinha percebido. Depois de um tempo, né, porque faltava muita informação, ela falou assim, não, é normal, isso é uma fase. É uma fase que é assim. E ficou pior, né, porque eu concordei com isso. E depois, né, foi passando, a vida continuou. E depois de algum tempo, 2 anos depois, eu descobri que eu tinha certeza que eu era assim. Então eu chamei minha mãe de novo e falei, veja só, eu descobri que eu sou assim. Minha mãe é assim como? Que eu sou gay. Ela ficou meio espantada com aquela situação, não sabendo como lidar. E eu falei assim, como que eu vou ter um neto? Como que você vai casar? Eu falei assim, ei, eu não posso ter filho? Gay não pode ter filho? Porque faltava informação para ela também, né? Ela não tinha muito contato com a comunidade LGBT. Então eu era o único LGBT que ela tinha acesso. Então aquelas informações vinham de mim. Então eu passei para ela essas informações. E depois de um tempo, a gente começou a chegar aos conflitos. Então a gente começou a discutir bastante, era brigas incessantes. Eu falei assim, chega, ponto final. E até hoje acabou essa briga, né? E ela nunca mais tocou no assunto de eu ser LGBT. Já tô há 3 anos com o canal e eu venho percebendo como essas histórias se repetem, né? Muitas vezes os pais criam a gente como uma extensão deles mesmos. E não percebe que, apesar de serem filhos deles, nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos amores. Nós somos uma pessoa completamente individual. E ter essa noção, né, e explicar essa noção para os nossos pais é um processo também lento. Porque para ser da comunidade LGBT nos leva tempo, né? Porque a gente é ensinado num mundo heteronormativo. E aí, para que a gente possa se entender, levou um tempo. Quando a gente fala para os nossos pais, a não ser que tenha alguma agressão física, né, é notório que eles vão ter uma estranheza por não entender como é que funciona. Muitas vezes eles são instruídos pela TV, pelos amigos, pelos parentes, e isso só vai reforçando mais estereótipos e preconceitos. E aí eu percebo que sua mãe, por ser, pelo que eu vejo, né, eu estou fazendo uma leitura da sua história, ela se demonstrou uma mãe super protetora, né, uma mãe que correu atrás para poder mostrar para o filho que era possível viver e independente de qualquer situação. Só que ela não tinha se preparado, ou também não tinha notado, ou não tinha visto que o filho dela era gay. Passado isso, como que foi a inserção também dentro da comunidade LGBT? Porque, assim, como homem negro de pele retinta, pele bem escura, eu sei o quanto ainda dentro da comunidade a gente encontra racismo, né? E aí eu queria entender como é que foi a sua vivência, porque é difícil eu ter acesso, né, de pessoas surdas para me contar como é que é essa inserção dentro do meio LGBT. Então, a respeito do meu ex-amigo, né? Então eram ouvintes e surdos,
Surdos e Ouvintes. E naquele período eu ainda não tinha saído do armário. Então eu ainda estava dentro do armário trancado. Então eu fingia, disfarçava e não me entrosava com aquele grupo ainda. Porque eu sabia que tinha preconceito com a comunidade LGBT. E quando eles falavam algumas coisas, eu tinha medo de sair do armário e o que eu iria sofrer. Então eu acabei me afastando de alguns amigos. Então eu fingia que não era nada, porque eu gostava de estar com aquele grupo de pessoas. E depois de um tempo, eu comecei a aprender mais sobre essas questões e vi que realmente tinha que me posicionar. E eu saí do armário, sim. Todo mundo me deixou sozinho, todo mundo se afastou. E eu olhei assim e falei assim, vocês gostavam de mim por quê? Porque eu não estava preocupado com isso. Infelizmente se afastaram, né? Mas eu preferi estar sozinho, mas ser eu mesmo, do que fingir ser alguém que eu não era. Então hoje, né, já tenho novas pessoas que se aproximaram de mim. Fiz novas amizades, que eu vi que eram amigos de verdade, que tinham identidades semelhantes, comunidade LGBT, comunidade surda, que eu pude participar plenamente. E eu me sinto muito melhor do que quando eu estava com aquele grupo de amigos antes. Então, nessa inserção, eles me respeitavam e eu respeitava eles. Era uma relação de respeito mútuo. Eu me sentia muito mais conectado. Eu me sentia verdadeiramente eu, algo mais leve e livre, que eu podia falar o que eu quisesse para eles, porque era a minha comunidade. A respeito da comunidade surda. Eu sou surdo e sou LGBT. Nesse contexto, é legal porque a comunidade surda também tem preconceito. Não se pensa que o surdo não tem preconceito nenhum, não. Tem preconceito sim, como os ouvintes também. A comunidade ouvinte tem preconceito com a pessoa negra, com a pessoa LGBT, com o grupo de pessoas com deficiência e demais grupos também. Não é diferente da comunidade surda. Alguns têm preconceitos também. E eu sou surdo. E quando eu me aproximo dessa comunidade, eles percebem, né? Ah, o Léo é gay. Ó, o Léo é viado. Então eles falam essas questões e eu... Mas eu converso com eles, lido com a situação. Mas quando eu vejo questões mais pesadas que me atravessam, eu falo assim, oriento a eles. Mas muitas vezes não adianta, né? Então, às vezes falta respeito comigo enquanto LGBT. E alguns surdos, eles compreendem, né? São mais mente aberta para essa questão. Então há uma troca muito mais significativa. E me respeitam. E eu continuo nessa relação. É a mesma coisa com os ouvintes, não tem algo tão diferente assim. Se ele pudesse dar um conselho hoje para alguém que está passando pela mesma situação que ele já passou, principalmente se essa pessoa for surda e estiver percebendo que ela é LGBT, eu gostaria muito que ele passasse um recado, um conselho, porque eu acredito muito no poder da nossa comunicação, do que a gente tem para passar, principalmente pela nossa história. Eu acredito que a sua história já tenha ajudado muita gente, mas nesse finalzinho de vídeo eu gostaria que você mandasse um recado para essa pessoa, que o que você sentir no coração de falar, fale, por favor. Então, se você ainda não saiu do armário, está ainda um pouco enrustido com a família e os amigos, você deve parar e, em primeiro lugar, você deve sentir, reconhecer quem você é, saber como você se sente bem, não pensar nas outras pessoas, porque veja só, as outras pessoas, seus familiares e amigos, eles estão bem da forma que eles são. Então, por que você não deveria estar da mesma maneira? As coisas não são assim. O importante, em primeiro lugar, é você se sentir bem, bem consigo mesmo, atender suas necessidades. A gente sabe que depende do contexto de muitas questões, como o contexto familiar, como você se sente incluído na sua casa, no seu grupo de amigos, tudo isso, e também as questões religiosas. Elas são conflituantes. Mas nós precisamos pensar e se esforçar para entender a respeito de captar mais informações, compreender e se firmar no mundo, para mostrar que você pode sim conseguir se desenvolver bem e sempre pensar positivo. E o mais importante de tudo é você se sentir bem consigo mesmo, se sentir feliz e seguir em frente. Ai, que lindo, Léo! Maravilhoso! Agora fala um pouco do canal, resumidamente, para o pessoal conhecer, onde que encontra vocês nas redes sociais. Fala um pouquinho aí pra gente do pessoal que encontra na internet. Se você não me conhece, eu sou o Léo Vitorino, sou surdo e sou youtuber. E também sou professor de Libras. Eu faço vídeo no meu canal que fala sobre principalmente a comunidade LGBT, sobre Libras, sobre surdez,
que são as frentes de trabalho, que eu trago informações para quem quer aprender um pouco mais sobre a língua de sinais e eu sempre passo alguns vocabulários. Então, se tiver interesse de conhecer meu canal, pode abrir. Então, vocês podem me procurar no meu canal, que é Léo Vitorino. O meu nome é igual nas redes sociais, então pode me procurar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu uso mais o Instagram, né? O YouTuber também, são as principais redes sociais. Olha, eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu aprendi demais essa semana no YouTube Next Star. Eu acredito que todos os nossos amigos também aprenderam. Foi uma lição muito grande, até para o pessoal do Google, do YouTube, todas as questões que você levantou aqui. E eu estou muito lisonjeado de ter você no meu canal, porque só tem a acrescentar. Eu tenho, assim, pelo menos da minha parte, eu aprendi muito com a sua presença aqui e estou muito feliz com você no canal. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque pra mim foi maravilhoso. Eu aprendi muita coisa aqui com o Léo. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo formato, porque eu estou testando vários formatos novos. Aqui no YouTube Space, nesse Next Up, a gente aprendeu muitas coisinhas novas. Estou aproveitando o cenário deles ainda aqui no último dia. Não deixa de se inscrever no canal do Léo. Não deixa de se inscrever no meu canal. Deixa o like, deixa os comentários. E é isso, gente. Beijão e até a próxima. Beijo pra todos. Só para acrescentar uma coisa. Eu agradeço muito, né, pelo convite participar desse vídeo. E se você ainda não... Eu ainda não conheci ele pessoalmente. Ele é uma pessoa maravilhosa, eu fiquei apaixonado. Então eu espero que você... Espero que seu marido não me mate, tá? Não mata não, tem ciúmes nenhum. Então é isso. Beijos, tchau, tchau. Ai, eu quero um abraço.